graça, meu amado e querido aluno e discípulo. Estou mais uma vez aqui para compartilhar da palavra de Deus com a tua vida. Juntos aqui, aprendendo mais da palavra de Deus. Hoje nós vamos responder a 12ª pergunta da revista Começando a Vida Cristã, da editora evangélica. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bom, gente. Algo que gera muita expectativa em todos aqueles que se chegam à igreja e que veem todo mundo participar da ceia e ficam com desejo também de ter esse momento de grande intimidade e de comunhão entre os irmãos. Hoje vamos responder a pergunta: por que a ceia do Senhor? Participar da ceia é uma obrigação? É um dever? É um privilégio? Vamos ver muitas questões aqui a serem respondidas através desta lição. Então fique ligado comigo aqui nesta lição durante esses próximos minutos e juntos nós seremos muito edificados para a glória de Deus. Para dar início a isso tudo, vamos lá para o nosso momento de leitura do nosso texto áureo. O texto bíblico lá de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Muito bem, meus amados e queridos alunos e discípulos em Cristo, hoje estaremos falando aqui sobre a ceia do Senhor. E vamos estar respondendo a muitos questionamentos que tem a respeito desta lição. Em primeiro lugar, nós temos que entender que a ceia do Senhor não é simplesmente um costume, ok? Não é uma tradição da igreja. A ceia do Senhor foi instituída pelo próprio Cristo. Antes de vir o momento de traição, de julgamento, de crucificação, de morte de Jesus Cristo, Jesus envia seus discípulos que preparasse ali um lugar para que ele pudesse ceiar com seus discípulos. Ali Jesus vai usar dois elementos tão comuns da época, o pão e o vinho, para trazer um grande valor simbólico. É esse valor simbólico que nós iremos falar hoje. E aí, a partir desse momento, Jesus instituiu a ceia do Senhor, que é um momento de intimidade, é um momento de comunhão, que revela o amor de Deus e que tem como um dever a igreja realizar como um memorial de tudo aquilo que Cristo fez pelas nossas vidas. Então, de antemão, ao iniciar esta lição, nós precisamos ter esse entendimento, que a ceia do Senhor é uma ordenança de Cristo à igreja. Ele fez isso com seus discípulos e a igreja primitiva fazia isso em suas reuniões. O que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, é na verdade Paulo instruindo a igreja de Corinto a participar da ceia da maneira correta. Nós entendemos que existe a maneira certa, da forma correta de se participar desse momento que merece toda a nossa atenção, toda a nossa reverência, o nosso temor em memória da obra de Cristo. Então, você pode observar em Lucas, capítulo de número 22, Jesus passando essa ordem aos seus discípulos de preparar a ceia, e depois dali, do momento onde ele participou da ceia, ele vai sair do Monte das Oliveiras e vai acontecer ali toda aquela trajetória de julgamento, de crucificação, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Fique ligado, vem mais lições sobre o assunto. O primeiro ponto desta lição, nós vamos responder a pergunta: por que pão e vinho, gente? Como eu falei na introdução desta lição,
Jesus, ao se reunir com seus discípulos e celebrar a ceia, ele estava ali representando em dois alimentos tão simples, trazendo grande valor simbólico a ele. Através do pão, um alimento feito com as coisas mais simples que tinha em toda a mesa dos judeus, trigo, água, era simbolizando o seu corpo, que seria traspassado, que seria moído por causa dos nossos pecados e das nossas transgressões. E ali ele pega o vinho, também a bebida que havia em toda a mesa, em toda a refeição dos judeus, e ele vai transferir agora um grande valor simbólico para aquele momento, colocando o vinho representando como o seu sangue que foi derramado por causa do seu amor pelo seu povo. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 25 e 26 diz assim, acompanha aí junto comigo a leitura. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Muito bem, gente. Esse texto aí de 1 Coríntios 11, 25 e 26. Como eu falei, Paulo instruindo a igreja de Corinto a não só praticar a ceia, eles já praticavam, mas também fazer da forma correta. Por que o pão? O pão, gente, é um alimento básico que sacia a fome. Farinha, água, com fermento ou sem fermento. Vale lembrar que Jesus afirmou lá em João 6,35, se declarando como o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Assim como a nossa carne precisa de alimento sólido para se manter de pé, a nossa alma, o nosso espírito precisa da palavra de Deus, do pão da vida, que é Cristo, o Verbo de Deus, como nosso alimento espiritual. Por que o vinho? O vinho, gente, ilustra o sangue de Jesus que foi vertido na cruz como expiação dos nossos pecados. A uva está presente para o corpo de Jesus, assim como o vinho está para o seu sangue. Jesus, em João capítulo 15, versículo 1, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Que texto tremendo, meu irmão. Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos que estamos ligados a esta videira para produzir frutos em abundância. Então podemos entender por que Jesus vai pegar alimentos tão simples, tão comuns, que toda família podia ter, desde o mais pobre ao mais rico, para trazer um valor simbólico àquele momento. Jesus não transferiu o seu corpo, não fez uma transubstituição do seu corpo e do seu sangue para aqueles dois elementos, como muitos ensinamentos apresentam por aí. Não, ele pegou dois elementos naturais, trouxe um valor simbólico para que, através daqueles elementos, a igreja de Cristo trouxesse em memória toda a sua vida e a sua obra. O segundo ponto desta lição vai nos ensinar as 5 atitudes que nós devemos ter durante a ceia. E nós vamos estar novamente usando esse texto de 1 Coríntios capítulo 11 para relacionarmos quais as atitudes que nós devemos tomar da ceia. Tá chegando o dia, meu querido discípulo, de você ser batizado nas águas e poder participar desse momento de muita comunhão e alegria que é o nosso culto de Santa Ceia. E a todos aqueles que participam conosco também se reciclando, que momento magnífico de poder participar disso, não é verdade? Então vamos lá. As 5 atitudes durante a ceia. A ceia, gente, ela é um culto, ok? Nós intitulamos de Santa Ceia,
mas a Bíblia ela não vai trazer esse termo, Santa Ceia. Nós que vamos dar mais ênfase a este momento, mais importância, muito bem dada a esse momento, para um momento de ceia com o Senhor. O culto de ceia merece, deve ter todo o nosso respeito, deve ser celebrado com muita reverência, com muita ordem, decência e fraternidade, comunhão, unidade. Não podemos fazer um culto de Santa Ceia solitário, só entre nós e Deus. Isso não representa o culto de Santa Ceia, nós vamos ver isso. O culto de Santa Ceia representa ordem, decência, reverência, contrição, alegria e muita comunhão com Deus e com o próximo. Ok? Eu posso listar na palma da mão 5 atitudes que nós devemos ter ao tomarmos a ceia do Senhor. Primeiro, gratidão, lembrança, proclamação, esperança e autoexame. Você pode observar aqui num slide ao lado. Vamos lá? Para você gravar na palma da sua mão, gratidão, lembrança, proclamação, esperança e autoexame. Todo culto de ceia, nós precisamos lembrar dessas 5 atitudes que nós vamos ter ao participarmos desse momento de tanta graça, de tanta intimidade com o Pai. Vamos falar um pouco sobre cada um, para a gente poder compreender essas 5 atitudes. Vamos lá para a primeira. A primeira é a atitude de gratidão. O texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, disse: "E tendo dado graça", Jesus rendeu aos céus, agradeceu ali pelo pão. Jesus iniciou aquele momento de ceia sendo grato a Deus por aquela oportunidade, por aquele alimento. A ceia, gente, é um grande momento de sermos gratos a Deus por toda a obra expiatória de Cristo pelas nossas vidas. E eu pergunto para você, olhe para mim agora, você é grato a Deus pela obra redentora de Cristo na cruz? Você se sente grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário? Pois é, esse momento de ceia é justamente o momento onde vamos elevar a nossa gratidão a Deus, ofertando o nosso culto, a nossa vida, a nossa adoração a Cristo, como um gesto de gratidão por tudo aquilo que Ele realizou nas nossas vidas. Viajamos no tempo há 2000 anos atrás e lembramos de todo o seu sofrimento, de todo o seu sacrifício, do sangue derramado na cruz, como Ele foi moído, como Ele foi humilhado, levado ao matadouro como ovelha muda. Isso precisa gerar em nós um senso enorme de gratidão por tudo aquilo que Jesus fez, por tudo aquilo que o Pai entregou pelas nossas vidas. Seja você grato por tudo aquilo que Jesus fez. Agora imagine você participando de um culto de Santa Ceia, reclamando de tudo. Reclamando do louvor, reclamando do pastor, reclamando da sua vida, do seu emprego, reclamando dos seus filhos, do seu esposo. Você reclama de tudo, você reclama até da cruz, você reclama até de Jesus. Não, não dá. Esse é um momento onde entendemos o quanto somos gratos a Jesus, o quanto precisamos declarar a nossa gratidão a Ele. Jesus foi exemplo e levou o pão e disse: tendo dado graça, tendo agradecido ao Pai por aquilo, Ele partiu o pão. Então, o primeiro passo, gratidão, ok? Segundo passo, lembrança. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 e 25, ele diz assim: "Fazei isto em memória de mim." A ceia do Senhor é um memorial, gente. A morte de Cristo na cruz é recordada mediante a nossa comunhão.
Nós não estamos crucificando Cristo novamente, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito, exatamente. O sacrifício de Cristo foi perfeito e não precisa ser feito novamente. O que nós precisamos é lembrar. Você já observou como nós, como seres humanos, somos rápidos em esquecer de um favor que é nos feito? Seja por um amigo, por um familiar, por um pai ou até mesmo por uma mãe. Imagine como esquecemos facilmente daquilo que Deus, que é invisível, fez e continua fazendo por as nossas vidas. Pois é, o culto de ceia é um momento de trazer à memória, de não permitir que a nossa mente, o nosso coração, esqueça da obra de Cristo na cruz por amor nas nossas vidas. Sabendo o quanto o ser humano é ingrato e esquece facilmente das coisas, Jesus institui a ceia para que a sua igreja esteja sempre lembrando daquilo que Cristo fez. Pasmem vocês, mas a maioria das nossas atitudes para com Deus é por ingratidão e por não entender ou até mesmo não dar o mínimo valor para aquilo que Deus realmente fez pelas nossas vidas. Quantas pessoas acabam abandonando, não a igreja só, mas abandonando a Deus, justamente por esquecer de tudo aquilo que Jesus fez, por ser ingrato a Deus. Então, além de ser um memorial, também é um momento de, além de ser um momento de gratidão, é um momento de lembrança, um momento de memorial. Mas Paulo continua nos trazer mais instruções a respeito de como celebrar a ceia do Senhor. Terceiro lugar, proclamação. O texto de 1 Coríntios 11, 26 vai dizer: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O culto de ceia, gente, é um culto de anunciação. É um culto de proclamação, onde nós vamos proclamar as verdades fundamentais da nossa fé, declarando para que todos saibam que o Cristo que morreu ressuscitou ao terceiro dia. Você não vai encontrar os ossos de Cristo em Jerusalém. Visite o templo ali em Jerusalém e você vai perceber que aquele templo está vazio. Glória a Deus! Esse templo está vazio, meu irmão. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E antes de subir aos céus, ele prometeu: eu voltarei. É essa palavra que precisa ser proclamada, anunciada. E quando nós estamos participando desse momento de gratidão, de lembrança, nós estamos também proclamando, anunciando a volta, a vinda de Cristo sobre a terra. Você pode dar um glória a Deus por isso, meu irmão. Ah, pastor, mas isso é uma aula. Mesmo assim, meu irmão, glorifique a Deus nesse momento de ensinamento, pois Deus fez coisas maravilhosas pelas nossas vidas. Aí vem a quarta atitude, a atitude de esperança, gente. 1 Coríntios 11, 26, ele vai dizer: até que ele venha. Aleluia! Na ceia do Senhor, olhamos para o passado, 2000 anos atrás, e vemos o que aconteceu com Cristo Jesus, ok? Olhamos para o presente, para a vida que nós estamos vivendo, para a era que nós estamos inseridos, mas olhamos também para o futuro. E temos a certeza, a convicção de que o nosso futuro será glorioso. Pode se levantar a terceira guerra mundial, pode acontecer vários cataclismas no mundo, pode acontecer fome, miséria, o mundo está de cabeça para baixo, mas tem uma coisa: a igreja do Senhor, meu irmão, ela está fundamentada na palavra de Deus, aonde há uma esperança. De todos os olhos serão enxugadas as lágrimas, viveremos
na glória de Deus, novos céus, nova terra, e ali não haverá mais fome, não haverá mais guerra, não haverá mais choro, nem ranger de dentes, acabará o poder do pecado sobre as nossas vidas e viveremos em santidade por toda a eternidade. Meu irmão, o culto de ceia é um culto de muita esperança, onde elevamos a nossa esperança por tudo aquilo que Jesus prometeu e como fiel vai cumprir todas as suas palavras. Então você pode muitas vezes estar tão triste, desesperançoso por causa das tribulações, da dificuldade, mas quando você participa desse culto de ceia, você volta para casa cheio de esperança, de alegria em saber que tudo está no controle de Deus. Ele cuida da tua vida e eu posso afirmar, Ele cuida muito bem. E aí vem a quinta atitude que vai nos reportar lá para o texto bíblico do início da nossa lição, para o momento de introdução. Você lembra qual é o texto? Cita aí para mim, 1 Coríntios 11, 28, justamente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Você pode repetir esse versículo comigo? Que tal a gente decorar esse versículo hoje? 1 Coríntios 11, 28. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Decorou? Se não decorou, escreve aí umas 20 vezes, fala em voz alta, repetindo, para que isso fique gravado em seu coração. Até porque, gente, o autoexame é uma das coisas, assim como as demais, de muita importância no nosso momento de ceia. Como é bom você poder render graças a Deus em gratidão, você poder lembrar de tudo aquilo que Cristo fez, você poder proclamar as verdades de Deus e ter um momento de grande esperança em um culto. Agora, se você não fechar o pacote, meu irmão, não faz sentido. Você precisa andar nesses 4 passos, finalizando com o quinto, que é o do autoexame. Esse é um momento onde nós vamos parar para meditar como está a nossa vida com Deus. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, condenados com o mundo. É necessário fazer esse auto-julgamento, essa autoanálise. Não para que possamos entrar em um momento de condenação, não. Vamos fazer uma autoanálise do nosso comportamento, da nossa vida com Deus, do nosso vocabulário, da maneira que estamos tratando a santidade de Deus, a importância que estamos dando para a vida e a obra de Cristo. Esse é um momento de contrição, gente. É um momento de arrependimento. É um momento que pedimos perdão a Deus em reconhecimento dos nossos erros. E aí a gente se encontra em uma situação de olharmos para a nossa vida e enxergarmos os nossos erros. E certamente todas as vezes vamos enxergar isso. E isso não vai nos impedir de participarmos da ceia. Não é ser digno de tomar a ceia, porque não é por dignidade, gente. Se fosse por dignidade, nem eu, nem você poderíamos fazer parte desse momento, somente Cristo, pois só Ele é santo. Mas é fazer da forma digna, fazendo da forma digna, andando nos 5 passos, obedecendo a cada passo do processo, analisando a nossa vida, se arrependendo dos erros, confessando a Deus, porque quando nós confessamos o pecado a Deus, arrependido em nosso coração, Deus ministra sobre as nossas vidas o seu perdão. E quando somos perdoados, somos purificados por Deus. E a partir daquele momento, meu irmão, minha irmã, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Olha só. Agora você está livre. Ah, mas eu pequei, eu errei, eu
fiz o que não devia, pensei o que não devia, meu coração estava cheio de amargura, mas nesse momento que você enxergou todas as suas mazelas e você confessou a Deus, o perdão, a purificação, a restauração veio. Esse é um momento de libertação, meu irmão. Esse é um momento de cura sobre a tua vida. Esse é um momento que você vai partir para a ceia, num momento de liberdade, se expressando toda a sua alegria, todo o seu amor pelo Senhor. Saiba que não é o momento que você toma o pão, come o pão, toma o vinho, que o milagre acontece na sua vida. Não, gente. Eles são apenas elementos simbólicos. O que faz toda a diferença é a forma como você participa. Você vai estudar lá na frente como a igreja de Corinto estava fazendo esse negócio acontecer. E é por isso que não estava provocando nenhum sentido, nenhum significado na vida daquela igreja. Só após o ensinamento de Paulo, para que eles pudessem compreender como fazer da maneira certa, para trazer o grande valor intrínseco àquele momento tão especial. Então não é o pão, o vinho, é o momento que você dá aquela situação, pegando aqueles elementos simples e dando importância ao corpo, ao sangue de Cristo, à obra redentora de Jesus, fazendo este autoexame e fechando esse processo de ceia ao Senhor. Momento de muita comunhão. Um momento onde você, como diz o Isby, um comentarista cristão, dizendo que é um momento que você olha para trás, olha para frente, olha para você mesmo e olha ao seu redor. Você olha para trás e vê tudo o que Cristo fez. Você olha para frente e vê todas as promessas de Cristo, tudo o que vai acontecer. Você olha para dentro, analisa a sua vida e você olha ao seu redor, em comunhão com seus irmãos. O culto de ceia é um momento de intimidade, não só com Deus, mas de intimidade com os nossos irmãos. É por isso que nós participamos de uma mesa, é na mesa que tem a maior representatividade de união, de comunhão, gente. E é nesse momento de mesa, é nesse momento de comunhão que a igreja revela quem ela é em Cristo Jesus. Ali, uma só igreja, entendeu? Um só corpo, onde Cristo é o cabeça. Essa é a ceia do Senhor, meu irmão, que Jesus convida você, como igreja de Cristo, a participar. Aleluia. Vamos lá para o nosso momento de revisão. Hoje você aprendeu. A ceia foi ordenada e instituída por Jesus. 2. Pão e vinho são elementos da ceia, símbolos do corpo e do sangue de Jesus. 3. Culto de ceia é um memorial simbólico do sacrifício de Jesus na cruz. E 4 lugar, o culto de ceia é uma cerimônia de ordem, respeito e requer de seus participantes atitudes de gratidão, lembrança, proclamação, esperança e autoexame. Aleluia! Gente, nós já estamos chegando em mais um final de aula. Como passar rápido esse momento de tanto crescimento na presença de Deus. Eu quero perguntar algumas coisas aqui a vocês. Como é que vocês estão em suas atividades semanais? No estudo bíblico? Como você tem interagido com o seu discipulador? Não espere apenas a atitude do discipulador. Procure ele nos momentos difíceis. Peça oração a essa pessoa que está te acompanhando para que você possa entender os textos bíblicos, para que você possa vencer as tentações. Peça orientação ao responder os questionários. Caminhe com o seu discipulador lado a lado e faça uma coisa: ore por ele, interceda pela vida dele e o ajude também a carregar
os fardos que certamente existem, ok? E juntos, discípulo e discipulador, nós estaremos sempre crescendo para a glória de Deus, amém? Se você ainda não se inscreveu no canal, ei meu irmão, a forma de você contribuir para esse projeto é se inscrevendo no canal, é curtindo esse vídeo e compartilhando com seus amigos. Outros alunos podem fazer parte. Esse curso é 100% online, 100% gratuito e foi feito para que a Igreja de Cristo pudesse ser edificada, para que a palavra de Deus pudesse ser pregada, povos possam ser evangelizados através deste canal. E você é um instrumento de Deus para levar esta mensagem adiante, ok? Tenham bons estudos, cresçam a cada dia na presença de Deus e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir, como sempre. Um grande abraço do pastor e até a próxima. Amém e amém.